ao verso de número 33. E as crianças que receberam o folheto, eu vou pedir para vocês fazerem um desenho seguinte. Eu quero que vocês façam o desenho de uma praça, certo? Uma praça com um homem no meio ensinando. E muitas pessoas ouvindo o que este homem está ensinando. Tá bom? Então você vai fazer o desenho da sua família e aqui você vai fazer o desenho da praça e das pessoas. Aqui no finalzinho não tem nada escrito, mas eu gostaria que você colocasse o seu nome para a gente identificar depois quem foi que fez o desenho. Tá bom? Vamos então fazer a leitura da palavra do Senhor. Está escrito assim na palavra do Senhor: a sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei, e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho, e não quiseram a minha repreensão, também eu darei risada da desgraça de vocês, ficarei zombando, quando chegar o terror. Quando o teu terror chegar com a tormenta, quando a calamidade chegar com o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra escrita, da Tua palavra que nos ensina, da Tua palavra que nos instrui, nos exorta, nos conduz no caminho verdadeiro, da Tua palavra que é inerrante, que é infalível, que é inspirada, que nos dá o direcionamento de como vivermos debaixo da Tua vontade. Pedimos que ela nesta manhã nos exorte, nos instrua, nos admoesta, mas pedimos também, Senhor Deus, que tudo isso fique marcado em nosso coração, que quando o Senhor falar nesta manhã, o nosso coração esteja aberto para a Tua voz, e o Teu Espírito aplique tudo aquilo que está escrito. Em nome de Cristo, oramos. Amém. É um texto bastante duro, quando nós lemos a primeira vista. Qual a última vez que você ouviu uma pregação no livro de Provérbios? Você se recorda? Pregação expositiva, não estou falando, o cara pega um verso e vai embora. Qual foi a última vez? Você se recorda? Por que acontece? Provérbios, quando nós lemos, temos a ideia de que Provérbios é um livro para nos dar algumas dicas. Parece dicas de desenvolvimento pessoal, né? Então parece que Salomão, ao escrever Provérbios, falou: se você ler isso aqui e colocar em prática, você terá uma vida bem sucedida. Não é isso que parece? A gente olha para Provérbios e fala: puxa, se eu aplicar essas dicas sábias que o Salomão sábio nos deu, certamente eu alcançarei uma vida bem sucedida, uma vida sábia. Todavia o problema é que nós estamos quebrados, nós somos caídos, e por mais que leiamos e saibamos que é correto obedecer aquilo que ali é instruído, nós não conseguimos colocar em prática. Tem aquela máxima: tente ficar um dia sem pecar, certamente você não conseguirá, porque embora nós saibamos fazer o certo, muitas vezes nós parece que tem uma desconexão entre a mente e o coração. Você já experimentou isso? Você sabe que é errado fazer aquilo, mesmo assim você faz. Aí depois você fica: caramba, eu e minha cabeça dura, por que eu agi dessa maneira? Por que isso? Por conta do pecado.
o pecado que está em nós. Por exemplo, quando nós não damos ouvidos aos conselhos que nos dão, a gente não segue a orientação, um conselho que alguém se dispôs a nos dar, e você fala, não, vou fazer outro caminho. Aí você vai lá, quebra a cara, aí você fala, puxa, deveria ter dado valor àquilo que eu ouvi. Eu sabia que era o certo, mas não coloquei aquilo que é certo em prática. Quando, por exemplo, você conta mentiras, aquela mentirinha sutil, sabe? Que você de repente fala, puxa, eu vou ter que omitir isso aqui, eu vou ter que mentir. É uma mentirinha que vai passar despercebido. Você sabe que é errado, mesmo assim você o faz. Percebe como a gente, mesmo sabendo que é o certo, a gente não consegue muitas vezes colocar em prática aquilo que é certo? Quando nós, por exemplo, desrespeitamos os nossos pais, as crianças, elas olham, elas sabem quem tem que obedecer aos pais, mas em um dado momento ela não consegue obedecer. Isso demonstra a nossa total incapacidade. Mas então, por que nós devemos ler Provérbios? Porque Provérbios tem uma notícia muito boa para a gente, uma notícia maravilhosa. O tema da nossa mensagem é dando ouvidos à sabedoria. E o termo sabedoria é muito discutido há muitos anos. O que é ser sábio? Nós voltamos para os pais gregos e nós vemos, por exemplo, Sócrates falando que a verdadeira sabedoria está na percepção da própria ignorância. Ele vai falar, sei que nada sei, é a máxima. Aí você vai um pouquinho mais para frente, vai para o discípulo dele, Platão vai falar, bom, a sabedoria não pode ser alcançada aqui, a sabedoria está em um outro patamar, não alcançado pelos fatores sensoriais, a sabedoria está em um outro estágio, mas aqui na nossa realidade nós conseguimos ter algum vislumbre de sabedoria. Aí nós vamos um pouquinho mais para frente, vemos Aristóteles vai discordar dos outros dois mestres, vai falar assim, não, de forma alguma, a sabedoria está no equilíbrio. Se eu viver a vida com virtude e de maneira equilibrada, aí está a verdadeira sabedoria. E quando nós olhamos aqui para Provérbios, muitos podem olhar e falar, bom, se eu praticar isso aqui, que Salomão escreveu, aquele que era um homem extremamente sábio, serei sábio como ele. Mas não é isso que Provérbios nos ensina. Provérbios nos ensina que a sabedoria não é um conjunto de ideias, a sabedoria é uma pessoa, e a pessoa é Jesus Cristo. Salomão, ele escreve que a sabedoria é uma pessoa, e obviamente Salomão não tinha o entendimento pleno que nós temos da vinda de Jesus Cristo, todavia ele sabia, quando ele escreve, inspirado pelo Espírito, que a sabedoria não era um conjunto de ideias, mas se tratava de alguém, se tratava de um ser, se tratava do próprio Deus. A sabedoria, portanto, é algo que nós podemos alcançar quando nós nos relacionamos com Deus. Paulo, conhecendo os escritos de Salomão, vai escrever mais para frente, lá em 1 Coríntios, assim, primeiro capítulo de 1 Coríntios, verso 24 e 30. Contudo, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. No verso 30, é dele que vocês são, em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, justiça, santificação e redenção. Então, com a ideia de que a sabedoria é uma pessoa e a pessoa é Jesus Cristo, nós vamos ao texto agora, iluminados pelo Novo Testamento, olhando agora para o Antigo Testamento. Então, à luz do Novo, nós vamos interpretar o Antigo Testamento. Então, o primeiro verso está escrito assim, verso de número 20, está escrito, a sabedoria grita nas ruas. E aqui, meus irmãos, tem uma quantidade de informações, e eu vou querer desossar essas informações, porque aqui tem muita coisa valiosa para a gente tirar nesta manhã. Primeiramente, a sabedoria, ele trata como uma personificação de uma pessoa. Ele fala, a sabedoria grita nas ruas. Mas sabedoria não é um conceito? Mas Salomão está descrevendo sabedoria como uma pessoa, e a personificação da sabedoria, no caso, é uma mulher, uma senhora sabedoria. E você pode questionar, bom, mas se a sabedoria é Jesus Cristo, por que Salomão escreve como uma mulher? Por que não o Senhor sabedoria, mas a senhora sabedoria? Porque Salomão, ao escrever ao seu filho, filho meu, ouve essas instruções, ele faz vários contrastes da sabedoria com a mulher imoral, que no caso é a personificação da tolice. Então, quando ele demonstra a sabedoria, ele está querendo instruir os primeiros leitores do seu livro de Provérbios. Mas vamos continuar interpretando o que diz a sabedoria.
Quando nós olhamos para o texto no original, é interessante porque sabedoria ali está no plural, parece sabedorias, as sabedorias, mas nós sabemos pela língua hebraica, que quando algo que não tem necessidade de estar no plural, e está no plural, é colocado, tem um sentido diferente de entender várias coisas, mas a ideia de plenitude, por exemplo, o termo Jerusalém em hebraico é Yerushalayim, e esse finalzinho im significa algo plural, mas nós não sabemos que não existem várias Jerusaléns, existem uma Jerusalém, mas quando os autores eles escrevem Yerushalayim no sentido plural, ele está querendo demonstrar que é algo pleno, algo total, só existe uma. Pode ser que existem duas Jerusalém, uma aqui e uma no plano espiritual, mas a ideia de pleno, de sentido, plenamente sabedoria. E tem também uma conotação diferente que nós estamos habituados aqui. Essa sabedoria que é uma pessoa, ela grita. É como se fosse um pregador. Você já viu um pregador de rua? Que ele fica pregando nas praças e ele levanta a sua voz, muitas vezes de terno e um calor insuportável, e ele levanta a sua voz com a Bíblia e começa a pregar, assim diz o Senhor. Nós vemos isso em nosso tempo. É mais ou menos isso que Salomão está querendo mostrar. A senhora sabedoria está gritando, está berrando. Então veja só, grita nas ruas, levanta sua voz do alto das muralhas, clama à entrada dos portões, e nas cidades profere as suas palavras. Observe o que eu grifei de verde, eu marquei de verde, está escrito grita, levanta sua voz, clama, profere as suas palavras. Parece uma degradação. Primeiro está berrando, está gritando, depois vai levantar a voz, depois vai clamar como algo mais silencioso, e por fim fala de maneira normal, profere as suas palavras. Essa gradação serve para quê? Para mostrar que a sabedoria está falando em várias tonalidades, em vários tons, em vários graus de altura, para que as pessoas ouçam o que ela tem a dizer. Mas nós vemos os lugares onde que a sabedoria está gritando, ou levantando a sua voz, ou clamando, ou proferindo as suas palavras. Primeiramente nas ruas, está gritando nas ruas, e a ideia de ruas é nas casas. As casas estão sendo informadas pela sabedoria. Nós vemos depois nas praças. O que acontecia nas praças? As grandes negociações, o comércio. A sabedoria está falando, haja de maneira correta. Ela está falando também do alto das muralhas, ela clama, está escrito. E dos altos da muralha tem a ideia de ser um lugar onde que os nobres estão. Está falando aos ricos, mas também está falando para os pobres. Está falando para todas as classes sociais. Está falando em todos os lugares. E termina assim, e nas cidades profere as suas palavras, ou seja, a todo o povo tem ouvido a sabedoria, e ela tem gritado, ela tem levantado a sua voz, ela tem clamado, ela tem proferido as suas palavras. Mas o que tem acontecido é que muitos não estão dando ouvido à sabedoria, não estão dando ouvido à sabedoria de Deus, ou seja, ao próprio Cristo. O texto continua assim: até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Parece que é uma gradação também, né? Primeiramente ele fala de ingênuos, zombadores e tolos. Está falando de três classes aqui, três tipos de pessoa. Primeiramente os ingênuos. Quem são os ingênuos? Aqueles que são imprudentes, aqueles que dão crédito para qualquer coisa. Se falar uma coisa para ele hoje, ele vai acreditar. Ele sai abraçando qualquer tipo de verdade. E eles amam o quê? A ingenuidade, eles amam a imprudência, eles abraçam a imprudência. Eles não conferem para ver se aquilo que está sendo dito é verdade. Eles são ingênuos. Mas ele também diz sobre os zombadores. E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? O termo zombaria é o mesmo de escarnecer. Escarnecedores, até quando vocês terão prazer em escarnecer? Quem são os escarnecedores? Quem são os zombadores? Aqueles que têm um coração duro, que mesmo ouvindo a sabedoria, eles têm um coração duro para correção. Eles falam: não, isso não serve para mim, isso eu fecho o meu coração, não é para mim. E tem o terceiro tipo. O terceiro tipo são os tolos. E os tolos, a tradução mais exata seria os estúpidos, os idiotas.
E obviamente a nossa tradução coloca tolos porque é um termo mais suave, mas o correto seria os estúpidos. Os estúpidos, eles são uma mistura de ingênuos com zombadores. É aqueles que estão ouvindo para qualquer coisa. Eles ouvem a repreensão, eles falam: eu tenho que andar nesse caminho porque assim diz a palavra do Senhor. Mas aí outra pessoa diz outra coisa e ele é mesmo, meio bobão, sabe? Que sai indo para qualquer tipo de coisa que falam para ele. Mas os de coração duro é aqueles que se fecham. Então, no caso, os tolos é uma mistura das duas coisas. Eles dão ouvido para qualquer coisa, eles acreditam em qualquer coisa. Mas quando a repreensão vem, e vem para o coração deles, eles fecham o coração. Ou seja, eles abraçam aquilo que melhor convém. Esses são os tolos. E diz que esses amam a ingenuidade, esses têm prazer no escarnecimento, e esses odeiam, melhor dizendo, o conhecimento. Eles detestam o aprendizado, eles não querem aprender de forma alguma. A estes a sabedoria tem algo a dizer. Diz assim: deem ouvidos à minha repreensão, prestem atenção ao que eu estou dizendo, diz a sabedoria. Deem ouvidos, se alertem a isso que eu estou dizendo. O que ele diz? Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Quem é que diz isso no Novo Testamento? Jesus Cristo, Ele que nos dá o Espírito de Cristo, o Espírito Santo é derramado, Ele que derrama o Espírito. O Novo Testamento nos revela, portanto, quem é esse. O Espírito nos guia em todo o entendimento, como está escrito em João capítulo 16, ilumina os olhos do nosso entendimento, como está escrito em Efésios capítulo 1, ele nos guia na obediência, como está escrito lá em Ezequiel 36, então o Espírito que é derramado, aqui a sabedoria dizendo, eis que derramo o meu Espírito sobre vocês, é a ideia de que aqueles que dão atenção àquilo que a sabedoria diz, eles receberão o Espírito Santo, eles receberão o Espírito de sabedoria, da sabedoria, para os conduzi-lo em sabedoria. E aqui, meus irmãos, nós podemos extrair a nossa primeira lição. E você talvez fique escandalizado porque esse termo aqui é atacado por nós. Aceite a Jesus. Obviamente eu não estou falando de uma ideia soterológica, que é você que dá o primeiro passo. Obviamente não é isso. Constantemente estamos pregando contra essa ideia. Mas a ideia é que você precisa tomar uma decisão. Você precisa responder ao chamado do Espírito no seu coração. Responda ao chamado. Você tem dois caminhos diante de você: a sabedoria ou a tolice. De maneira exemplificada por um comentarista, você tem diante de você Jesus ou a Satanás. Você tem dois caminhos para percorrer, só que você tem que escolher somente um somente. E é bom que você se volte para Jesus Cristo e receba o seu Espírito e ande em retidão. Mas viver dessa forma, então, é conversão. Viver dessa forma é salvação. Dessa forma, então, é sabedoria. É sabedoria. Mas o caminho para alcançar sabedoria, qual pode ser? Qual a primeira palavra do Evangelho? A primeira palavra do Evangelho é arrependimento. Ninguém crê em Cristo sem se arrepender de quem é. A primeira palavra do Evangelho, guarde isso: arrependimento. Eu criei no Evangelho, mas você se arrependeu? Então está perneta a sua conversão. Você precisa se arrepender e se voltar a Jesus Cristo. Portanto, essa é a primeira aplicação para nós nesta manhã. Aceite a Jesus, a sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. Tome uma iniciativa da seguinte forma: eu quero Jesus para a minha vida, para Ele me transformar e me tirar dessa tolice que eu vivo, desse mau caminho que eu tenho trilhado, dos pecados que eu tenho praticado. Eu quero Jesus Cristo. Aceite Cristo Jesus em seu coração, e certamente você será sábio, porque o Espírito Santo te conduzirá em sabedoria, ou seja, a sabedoria que é Cristo. O texto continua dizendo agora algumas coisas que são duras para ouvirmos. Mas, uma conjunção adversativa, mas, porque clamei e vocês se recusaram a ouvir. E aqui, meus irmãos, a língua hebraica tem algo muito interessante. Tem um tronco, ou seja, um modo da palavra, do verbo, ele tem um sentido mais forte. Pode estar no ativo, no passivo, mas tem algo que eleva o grau.
E essa palavra aqui, e vocês se recusaram a ouvir, está nesse grau mais forte. E deixa eu explicar para você. É como se não somente se recusassem a ouvir, mas se recusassem com força. É essa a ideia, é a intensidade que eles recusaram a ouvir. Eles ouviram, eles tamparam os ouvidos. Eles não quiseram ouvir, eles fecharam o coração. E é isso que Salomão está escrevendo. Mas por que clamei, vocês recusaram a ouvir a sabedoria? Com todas as suas forças, vocês se recusaram a ouvir. Porque estendi a minha mão, não houve quem atendesse. A sabedoria aqui, ela é exemplificada num pai que fala para o filho: não coloca o dedo na tomada. Não coloca o dedo na tomada. E o filho vai lá: eu coloco o dedo na tomada. E toma um choque. Ou com um pai andando com seu filho na rua e fala: ó, não solte da minha mão. Não solte da minha mão. E o filho vai lá e solta da mão com força. Essa é a ideia aqui. Mas aí essas pessoas que ouviram a sabedoria falar, eles não receberam, muito pelo contrário, eles recusaram com força, e o Senhor estendeu a mão, e eles não atenderam. E aí, o verso 25, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho, e não quiseram a minha repreensão. É o resumo daquilo que aconteceu. Eles rejeitaram com força o conselho, e não quiseram ser corrigidos. Lembra do tolo? Lembra do zombador? É isso aqui que é exemplificado. E aí ele vai para o verso 26, também darei risada da desgraça de vocês. Isso é o Senhor, a sabedoria dizendo. E isso é refletido, meus irmãos, você fala: nossa, Deus falando isso? Que Deus de amor é esse? Mas esse conhecimento, esse ensino é presente em outras partes da Escritura, em especial os Salmos. O Senhor é aquele que ridiculariza e ri dos ímpios. Salmo número 2. O Salmo número 83, o julgamento do Senhor é uma tempestade. Ou seja, aqueles que se recusam a ouvir a instrução do Senhor estão em rebelião. A tolice então é uma rebelião contra o Senhor. O texto diz assim: também eu darei risada da desgraça de vocês, ficarei zombando quando chegar o terror, porque uma hora vai chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhe sobrevier o aperto e a angústia, o que vai acontecer? Então eles me invocarão. No momento mais difícil, todo homem recorre a alguma força, seja por meio dos seus recursos, seja por meio do seu poder, mas o que é mais comumente em nosso tempo e nos tempos passados, é que o homem recorre ao Deus vivo, recorrem a Deus. Tem aquela frase famosa: quando o avião está caindo não existe um ateu. Isso se aplica. No momento do aperto o homem recorre a alguém. Até o ateu diz: meu Deus, me livra disso. E é isso que Salomão está escrevendo. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Ficarei em silêncio. Sairão à minha procura. E esse sairão à minha procura tem a mesma ideia de rejeição lá que eu expliquei. É forte. Eles sairão à minha procura com força. A ideia é: sairão desesperados à minha procura, se agarrando no que puderem para me encontrar. Mas é com a resposta do Senhor: porém não me encontrarão. O que Deus está falando é que uma hora a casa vai cair. Uma hora o bicho vai pegar e não vai ter para onde você se esconder. Uma hora, quando chegar esse problema, quando chegar a queda definitiva, você não tem para onde ir. Quer algumas explicações sobre isso? Ações ruins colherão consequências ruins. Boas ações colherão consequências boas. Se você é preguiçoso, em um momento você ficará pobre. E aí não tem para onde correr. Você está colhendo suas consequências. Se você trair o seu cônjuge, você perderá o que tem. Uma hora a casa cai. Se você for precipitado com suas palavras, um momento você vai perder os seus amigos. Ninguém vai querer mais você perto. Uma hora a consequência chega. E é assim que funciona o mundo, meus irmãos. E se você ignorar isso, você destruirá a sua vida. Essa parte do texto conclui assim: porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a repreensão. Algumas pessoas pensam que podem ser como o ladrão da cruz.
Eles dizem: eu vou continuar no erro, porque no momento da minha morte eu me arrependo e está tudo certo. O bispo Riley escreve assim: na cruz um ladrão foi salvo, para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda. O texto conclui nesta parte que estamos vendo: portanto comerão do fruto da sua conduta. Ou seja, vocês vão receber a paga que é devido, vocês vão receber aquilo que vocês plantaram, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviaram da sabedoria, os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. O C.S. Lewis tem uma frase que se diz assim: aqueles que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, é um tipo de pessoa, mas tem um outro tipo de pessoa que diz, na verdade é o que o próprio Deus diz: seja feita a sua vontade. Vou repetir: existem dois tipos de pessoa: aqueles que dizem, Senhor, faça a sua vontade, e existe aquele grupo de pessoas que o próprio Deus diz, seja feito a sua vontade. É aqueles que o Senhor entrega as suas vontades, e a conclusão da vontade delas é a destruição. É a destruição. Por isso, tem algo a nos ensinar aqui: não destrua a sua vida. Essa é a segunda aplicação. Se a primeira é aceite a Cristo, aceite a Jesus, a sabedoria de Deus, a segunda é não destrua a sua vida. A sabedoria está implorando para nós nos arrepender. E veja só, aquela pornografia que você assiste, marido, você assiste escondido da sua esposa, em um momento a casa vai cair, ela vai descobrir, e você vai ser exposto, você vai ser ridicularizado, você vai ficar humilhado, pode ser que ela nem te perdoe mais, e mesmo assim você fala, está escondido ali naquela guia anônima, ninguém vai descobrir. Quando a casa cair, possa ser que não tenha mais volta. Você, mulher que tem um caso, tem um flerte com aquele rapazinho bonito do trabalho, sabe? Você está conversando com ele, você está tendo algum tipo de relacionamento com ele, pode ser que em um momento a sua casa vai cair, e o que vai acontecer? Você vai separar do seu marido, e os seus filhos nunca vão te perdoar por isso, e você vai se arrepender amargamente, mas aí já não tem mais volta, aí já não tem mais retorno, meus irmãos. E você que tem filhos e recusa-se a disciplinar os seus filhos, você fala, não vou chamar atenção, não vou deixar de castigo, ele vai ser meu amigão, ele vai crescer dessa forma, aprendendo que eu sou igual a ele. Mas vai chegar um momento que ele vai atingir a vida adulta, e ele não vai te encarar como pai nem como mãe, e vai sim receber aquilo que é a paga dele. Ele vai começar a viver da forma como quer, porque nunca foi repreendido, e uma hora a conta chega, uma hora a conta vai chegar, e você vai se arrepender, puxa, por que não fui mais duro com esse menino? Porque eu não chamei a atenção, porque eu não mostrei o certo ou o errado para ele? Uma hora vai chegar, e você está destruindo a sua vida. Essa é a nossa aplicação: não destrua a sua vida. Mesmo que você não seja descoberto agora, o que vai acontecer? Essa pregação agora de domingo de manhã vai dar testemunho contra você no dia do julgamento. Você vai ser lembrado dessa pregação: fui alertado, a sabedoria do texto está mostrando o que eu tenho que fazer, mesmo assim eu continuei no meu mau desígnio, no meu mau caminho. Esse é o momento de você se arrepender. A razão que você está preso no pecado sexual, a razão que você não consegue terminar a sua lição de casa a tempo, você fala demais e se mete em problemas, não é apenas porque você é um tolo, porque você é um estúpido, porque você não se relaciona com a sabedoria, você rejeitou a sabedoria, você não está no relacionamento correto com Jesus, e por isso você está entregue. Mas o convite nesta manhã é: você precisa se arrepender, aceitar Jesus, abraçar Jesus e estabelecer um relacionamento correto com Ele. É isso que estamos sendo chamados nessa manhã. O texto conclui assim: mas o que me der ouvidos, ufa, ainda bem que termina assim, né, levando para cima, mas aquele que me der ouvidos, ou seja, aquele que tem um relacionamento pessoal com a sabedoria, o que vai receber? Eles vão habitar em um lugar seguro. Mas o que me der ouvidos habitará seguro. No contexto da Bíblia, o que é habitar num lugar seguro, meus irmãos?
Para o Israel de Deus, o Antigo Testamento, a ideia de habitar num lugar seguro é estar na terra prometida e lá se estabelecer. Isso se refere a viver com Deus, diante do templo, em adoração a Deus, estar constantemente diante de Deus, lá em Jerusalém. Mas para o povo da nova aliança, para nós, povo da aliança, o que isso se aplica? Aqueles que têm um pacto com Jesus, como isso se aplica? Habitar seguro, habitarão seguro. A ideia é de que nós seremos levantados a Jerusalém celestial. Essa é a ideia. Nós habitaremos num lugar seguro, e nesse lugar seguro não haverá mais temor do mal. Por quê? Não vai haver mais pecado, não vai haver mais diabo, não vai haver mais mundo, não haverá mais essas coisas. Aqueles que estão em Cristo não temerão. Eles viverão eternamente em um lugar tranquilo e sem temor do mal. Isso aplica a nossa última lição. Receba a vida eterna. Receba a vida eterna. Todos nós fomos tolos. Você é tolo às vezes? Não precisa levantar a mão não, eu levanto sozinho. Você é tolo sozinho? Não, eu não sei que eu não sou tolo sozinho. Tem um monte de tolo aqui também, que muitas vezes sabe que é o certo a se fazer e faz o errado. Às vezes nós falhamos em andar em sabedoria. A boa notícia é que a sabedoria não é um conjunto de ideias, a sabedoria é uma pessoa que nós podemos confiar. Nós podemos recorrer à sabedoria, nos arrependermos dos nossos pecados, receber o seu Espírito e andar em integridade, andar em retidão. O Senhor, Ele perdoará as nossas falhas e Ele permitirá que sejamos sábios diante dEle, por meio da sua palavra, conduzidos pelo seu Espírito. Portanto, a conclusão é: hoje é um dia de arrependimento. Hoje é um dia de nós fecharmos os nossos olhos, abaixarmos a nossa cabeça e questionar: eu tenho andado com Jesus? Eu tenho mantido um relacionamento pessoal com Ele? Ou eu tenho andado de mãos dadas com a tolice, indo por um caminho destrutivo, um caminho que me leva à perdição? Eu não tenho guardado o bom tesouro, eu tenho lançado o tesouro ao chão e não caminhado com Jesus. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça agora e nós vamos orar a Deus. Você que tem caminhado longe de Cristo, mas já é crente há muito tempo e sabe, não tenho caminhado com Ele, definitivamente Ele não é a razão do meu viver. Ele te chama ao arrependimento e a estabelecer um relacionamento novamente com Ele. Mas você que nunca fez um compromisso diante do Senhor, você precisa começar um relacionamento pessoal com Ele, e isso começa pela fé. Se você assim o fizer, Ele perdoará os seus pecados, Ele dará o seu Espírito, isso o levará à sabedoria, para viver uma vida abundante agora e vida eterna no porvir. Mas, meus irmãos, rejeitar a sabedoria, que é Jesus, nos destruirá aqui, e nos destruirá, nos condenará eternamente. Por isso, nós precisamos nesta manhã tomar uma decisão diante desta mensagem. Senhor, nós queremos te agradecer porque a tua palavra confrontou o nosso coração e as nossas práticas. Quão dura é a tua palavra, porque ela nos mostra o nosso lado mais sombrio, mais obscuro, pecaminoso, sujo. Muitos de nós guardamos os nossos pecados em lugares ocultos, estão escondidos dos olhos dos homens, mas o Senhor, que sonda toda a terra e os seus olhos estão em toda parte, enxerga o pecado que temos escondido debaixo do tapete. Senhor Deus, nós rogamos, nos ajude a abandonar aquilo que nos leva à destruição, que nos leva ao terror. E haverá um momento onde o Senhor não estenderá mais a tua mão. Senhor, nós rogamos que tenhamos isso diante da nossa mente, diante dos nossos olhos, diante de nós, que haverá um momento onde o Senhor não mais estenderá as mãos. Por isso é necessário que nós nos arrependamos e nos voltemos ao Senhor Jesus. Pedimos, Senhor, coloca isso em nosso coração. Nós não queremos sermos destruídos, condenados, muito pelo contrário, queremos depositar a fé no Senhor, receber o teu Espírito, sermos perdoados, lavados e andar em uma vida de retidão,
andar com o Senhor, porque como diz aquele cântico, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus e caminhar seguro na luz. Senhor, nós queremos caminhar contigo e pedimos o auxílio do teu Espírito. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.